Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero recepcionar todos os irmãos que estão chegando. Nós estamos iniciando a nossa live do Fala Pastor, e nós vamos hoje falar de um tema espinhoso, um tema delicado, mas que é extremamente importante para os nossos dias atuais. Então eu vou pedir para os irmãos me aguardar só um minuto, só alguns instantes, para eu compartilhar o link para alguns familiares, para alguns membros, enfim. Enquanto isso esteja se achegando, mande o seu boa noite, mande a sua saudação para nós, e nós vamos aí tentar entender minimamente um pouco desse tema acerca da relação que deve ter entre o cristão e a política, tá bom? Eu já mandei no grupo da igreja, então os irmãos aí por gentileza, o irmão Ed, a irmã Miriam que está aqui comigo, os irmãos me ajudem a divulgar, compartilhar, tá bom? Eu estou compartilhando aqui. Então tá ótimo. Antes de iniciar, eu quero agradecer a presença dos nossos irmãos que estão aqui nos ajudando, a irmã Miriam, juntamente com o irmão Ed, os nossos irmãos aí que são bênçãos em nossas vidas. Queremos agradecer também o carinho da igreja, o carinho dos irmãos. Normalmente o Fala Pastor é feito na minha casa, porém eu passei por uma situação extremamente desagradável essa semana, onde eu fui vítima de hackers. Tentaram hackear meu Facebook, tentaram hackear meu Instagram. No entanto, desculpem. No entanto, eu desativei as minhas redes sociais justamente por esse motivo. Então, nós estamos fazendo o Fala Pastor aqui na igreja. E hoje nós vamos abordar um tema delicado, um tema especial e que precisa ser falado, que precisa ser tratado, que é acerca da política. Como é que funciona ou como deveria funcionar a relação entre o cristão e a política. Então eu peço aos irmãos compreensão, respeito, sabedoria, maturidade, para nós equalizarmos essa questão da melhor forma possível, de forma amigável, de forma pacífica, para que assim o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Então vamos orar ao Senhor essa noite, curvem seus frontes. Deus amado, soberano Deus, nós reconhecemos a Tua grandeza, nós reconhecemos a Tua soberania e humildemente nos colocamos nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor, ó Pai, esteja no controle, esteja na direção de tudo e fale aos nossos corações, nos dê iluminação para assim nós aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, um pouco mais do Senhor. Nós oramos a Deus agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Hoje, no cenário evangélico, na nossa contemporaneidade, nesse mundo pós-moderno, na fala de Zygmunt Bauman, nesse mundo líquido, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão desequilibradas em relação a essa questão da política. As pessoas abraçam uma ideologia e se esquecem da obra de Deus, se esquecem da primazia do Evangelho.
Nós estamos vivendo em um tempo onde nós pregamos a tolerância, mas essa pregação é apenas para quem concorda comigo. Nós pregamos a tolerância apenas para pessoas que concordam conosco. E nós temos muitas dificuldades em lidar com o contraditório, em lidar com a opinião contrária. Nós temos uma luta enorme com isso. E a linha tênue entre política e religião, a linha entre igreja e Estado, é uma linha muito tênue, é uma linha muito pequena. E quando nós não temos esse controle, quando nós não temos essa sabedoria, nós acabamos interferindo, nós acabamos atravessando o espaço do outro. Entendam, irmãos, que na minha concepção, o cristão, ele pode sim participar de movimentos, o cristão pode aderir a greves, assinar baixo-assinado, pode se manifestar em redes sociais. Porém, isso deve ser feito de forma organizada, de forma certa, de forma correta. E o que seria você se manifestar de forma organizada e sensata? É você se manifestar sem desrespeitar o próximo e sem desrespeitar a Deus, sem desrespeitar o Senhor. Porque nós estamos vivendo em um tempo onde existe uma luta de ideias, existe um conflito de pensamentos, e nós trazemos isso para o nosso coração e reproduzimos, refletimos isso na igreja, refletimos isso para os nossos irmãos em Cristo. Porque existem diversas ideias acerca de política, existem diversos pensamentos políticos. Existe um homem, por exemplo, chamado Antônio Gramsci. E o Antônio Gramsci, ele trabalha uma questão chamada de marxismo cultural. O que seria o marxismo cultural? Segundo esse pensador e os seus seguidores, porque o Gramsci vai desenvolver, vai fundar uma escola com esse pensamento, que é uma escola do marxismo cultural. Ele acredita e defende que o marxismo entra no Brasil por meio da cultura, e não necessariamente por meio da luta armada. Porque o que é o marxismo? O marxismo, desenvolvido por Karl Marx, falava que o mundo foi avançando, o mundo é o que é hoje por causa de uma luta de classes, e o mundo sempre foi isso, uma luta entre o empregado e o empregador, entre o rico e o pobre. E então o Antônio Gramsci, ele fala assim, que isso se reflete até os dias de hoje, e a cultura é afetada pelo marxismo, e hoje não acontece isso por meio da imposição, acontece isso por meio da cultura. E na opinião de Antônio Gramsci, isso vai coincidir para abalar, para desestruturar, para destruir os valores judaico-cristãos. Então essa é uma ideologia, esse é um pensamento da linha da esquerda. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse negócio, o que é esquerda e o que é direita. Mas tem pessoas que acreditam nisso, tem pessoas que defendem isso,
pessoas que é contra o marxismo, tem pessoas que é a favor do marxismo, e aí você tem essa luta, esse conflito de ideias. Um outro pensador chamado Kuyper, o Kuyper, ele já é o oposto do Antônio Gramsci. Ele já tem um pensamento mais anarquista, e ele fala assim, ele defende o fim da hierarquia. Então, para ele não deveria ter uma sociedade, não deveria existir hierarquia na sociedade. O que deveria existir era entidades separadas, entidades autônomas, e aí cada uma delas trabalham por meio das suas forças, por meio das suas qualidades, por meio das suas decisões. Entidades, quando eu falo, é família, igreja, Estado. Sendo assim, na opinião do Kuyper, se você faz essa separação, se você faz essa distinção, e assim você rompe com o pensamento da hierarquização da sociedade, isso facilita para que todas as entidades sejam reconhecidas, porque não vai existir algo que é maior, não vai existir algo que é melhor. Você vai colocar todas as entidades no mesmo pé de igualdade, vai colocar a igreja no mesmo patamar do Estado, vai colocar a família no mesmo patamar da igreja. Então já é uma outra ideia relacionada ao que o Antônio Gramsci defende. Está errado? Está certo? Isso é uma opinião particular de cada um. Porém, qual é a minha maior preocupação diante desse cenário, diante dessa situação que está acontecendo? É que muitas igrejas, muitos pastores, perderam a noção da sua missão, perderam a noção da essência do Evangelho. E muitas igrejas pegaram responsabilidades, assumiram responsabilidades que não é da igreja, e sim que é do Estado, ou do indivíduo que é representante político de um determinado partido. A minha preocupação se centraliza aí, porque muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes religiosos abraçaram uma causa que é a responsabilidade do Estado, ou então do indivíduo que representa um partido político, que representa uma ideia política. E quando as igrejas, quando as pessoas, quando os líderes religiosos se prendem a isso, o foco do Evangelho é descentralizado de Cristo. Você passa a valorizar, você passa a dar mais atenção à ação social, a tratados, a questões políticas, do que a propagação, do que a evangelização, do que o apontamento para o reino de Deus. Essa é a minha preocupação. É muito tênue essa linha que divide. Aliás, um dos princípios batistas é a separação entre igreja e Estado. Porém, muitos irmãos, muitas pessoas não têm essa compreensão e atravessa essa linha e divide tudo. E aí o que é que acontece? Muitos líderes, ao invés de abrir mão do ministério, se o pastor, se o indivíduo, ele se sente chamado
para a política, e ao invés dele abrir mão da igreja em si e se envolver na política plenamente, eles optam em fazer os dois ao mesmo tempo. E aí o que é que acontece é que ele vai se tornar apartidário. E assim ele ultrapassa essa linha. E ele traz o Estado, ele traz a política para dentro da igreja e leva a igreja para dentro da política. Por isso é que na nossa política existe bancada evangélica e dentro da igreja existe o império, existe assim o apoio de governantes, o apoio para votos. E aí eu já abro um adendo aqui e já vou deixar bem claro assim a minha posição em relação a isso, irmãos. Eu sou terminantemente contra essa ideia. Eu vou, só para os irmãos terem uma noção, logo quando eu cheguei aqui na segunda Igreja Batista de Guaianazes, um determinado pastor entrou em contato comigo, e eu tenho uma conversa dele aqui, e eu não vou expor o nome dele de maneira nenhuma, mas eu quero mostrar para os irmãos o que ele falou para mim e a minha resposta para ele. Ele entrou em contato comigo, e ele disse assim, bom dia, pastor Bruno, sou o pastor X, sou membro da igreja X, sou coordenador de campanha para a reeleição do deputado X. E eu falei, ok pastor, obrigado pela indicação. Ele foi lá e me respondeu o seguinte, posso visitá-lo em breve? Falei, com certeza pastor, será muito bem-vindo em nossa igreja. Obrigado meu irmão, entrarei em contato. Aí, óbvio, se a pessoa entra em contato comigo, já se apresentando como coordenador da campanha para a reeleição ou eleição de deputado X, ele tem um objetivo, ele tem uma meta. Então eu fui lá e respondi ele da seguinte forma, querido pastor, será um prazer te receber para te conhecer e até mesmo para desenvolvermos uma amizade. Entretanto, já lhe informo que não tenho pretensão de apoiar político nenhum e nem pretendo apresentá-lo para a minha igreja. Então, já deixei bem claro, né? Já deixei bem claro. Então assim, irmãos, esse é o meu pensamento em relação à política, tá? Pode ser de esquerda, pode ser político de direita, pode ser o seu tio, pode ser o seu sobrinho, pode ser, seja lá quem for, vai fazer política da porta da igreja para fora, do portão da igreja para fora. Aqui dentro não. Por quê? Porque a igreja, o evangelho, aqui nesse local, é para apontar o reino de Deus. Entretanto, eu não vou ser extremista e falar que a minha igreja tem que se isolar de política. Não é isso. No entanto, eu estou falando de política com os irmãos aqui essa noite. O que eu penso é que, quando alguém for falar de política dentro da igreja, tem que ser pessoas que não estão envolvidas com a política. Porque se você traz um governador, se você traz um deputado para falar sobre política, ele vai trazer uma ideia da sua ideologia política. E isso influenciará os irmãos. Portanto, não é certo, não é correto. Quem é que tem que falar de política então, pastor? Quem é que tem que falar de política é o historiador, quem tem que falar de política é o filósofo, quem tem que falar de política é o sociólogo, quem tem que falar de política é o advogado. Quem tem que falar de políticos são pessoas que não estão envolvidas nesse meio, para que a igreja, para que os irmãos tenham
o livre-arbítrio para que os irmãos decidam por conta própria em quem deve votar. O que eu não acho certo, o que eu não apoio, é eu como pastor influenciar, determinar, falar em quem os irmãos devem votar. Isso é um equívoco enorme. E aí vira essa bagunça que tem hoje, bancada evangélica, e você coloca políticos no púlpito, você dá microfone para políticos falar no púlpito, ao mesmo tempo a bancada evangélica está lá no meio, e é algo extremamente complicado. Um certo teólogo chamado John Stott, eu estou citando vários nomes, irmãos, daqui a pouco eu vou trazer textos da Bíblia, tá? Um certo teólogo chamado John Stott, que inclusive foi capelão da rainha Elizabeth II, ele define política da seguinte forma, e ele é um dos maiores influenciadores no mundo da teologia. John Stott é autor do livro Crer para Pensar, enfim, é um homem excepcional, um homem que conhece muito de teologia, estuda muito a Bíblia. E John Stott ele traz a definição de política da seguinte forma: o que é política? Política vem do grego, que é polis. Polis significa cidade, e política polis, que quer dizer cidade, e politize, que quer dizer cidadão. Portanto, política é a arte de viver em comunidade. Política nada mais é do que estratégias, do que caminhos para você viver em comunidade. Ele tira essa ideia do livro Ética Nicômaco, que é uma ideia aristotélica, que é uma ideia de Aristóteles. Só que com o passar do tempo, prestem atenção nisso, até então, o que era política? Política é a arte de viver em comunidade. Política é você encontrar recursos, é você encontrar caminhos para viver de forma coletiva e unida. Porém, na época moderna, essa ideia vai ter uma mudança. Haverá uma alteração com o filósofo Maquiavel. E o Maquiavel, ele vai tratar a política não mais como uma arte de viver em comunidade. Mas o Maquiavel vai tratar a política como uma ciência de como dominar o povo. O Maquiavel vai tratar a política como você governar o povo. E na visão do Maquiavel, você só vai conseguir manter a unidade do Estado, você só vai conseguir manter a unidade da comunidade por meio do medo. Por quê? Por meio do medo você faz com que as pessoas façam o que o rei, o que o líder está falando para fazer. Não é mais um caminho, prestem atenção nisso, não é mais um caminho para viver em comunidade. É uma ciência que estuda como você colocar medo para que todos obedeçam o rei, para que todos obedeçam o líder, para que todos obedeçam o Supremo. E o que o John Stott vai fazer é tentar fazer um resgate disso. Tentar fazer um resgate, e é o que o Evangelho prega, é o que o Evangelho propaga, aliás, é esse o significado de eclesia. Porque nós usamos eclesia muito como a expressão saídos para fora. O que é a igreja? A igreja é eclesia. E o que significa eclesia? É saídos para fora. Mas na Grécia Antiga, esse nome, eclesia,
significava uma assembleia geral. Em Atenas, todos os gregos, pelo menos os que eram considerados cidadãos, eles participavam dessa assembleia geral. E essa assembleia geral era chamada de eclesia. E por meio dessa assembleia, que na verdade era uma convocação, o povo decidia se Atenas ia guerrear contra Esparta ou não. O povo decidia se ia fazer um acordo de pacificidade com um determinado povo ou não. E aí nós pegamos, o Evangelho pega o conceito grego de eclesia que era usado lá em Atenas e traz para a igreja. Por quê? O que é a eclesia? A eclesia é uma convocação geral de todo o povo para tomar as suas decisões e sair para fora e propagar o nome de Cristo Jesus. Eclesia tem um significado, tem um pensamento muito mais profundo. Mas voltemos aqui na questão da época moderna. E aí o Maquiavel, ele vai trazer a ideia de que o governo tem que ser dado, o governo, como é que você vai governar o povo? Por meio do medo. Você vai governar o povo por meio do medo. Então isso tem uma transição. Quem é que legitima o seu poder? É Deus? É a natureza? É a ciência? É a democracia? Quem é que legitima o seu poder? A época moderna vai alterar isso. O que antes era um recurso, alternativas para você manter o bem-estar social, na época moderna vai tentar legitimar o poder do rei, para que ele assim tenha controle, domínio sobre todas as pessoas. E aí o John Stott, ele vai trazer um resgate. Isso vai começar a mudar, isso vai começar a se alterar a partir da Primeira, a partir da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque com essas catástrofes no mundo, muitas vidas foram dizimadas. Então, começa-se a moralizar a política. É agora que vai surgir debates, é agora que vai surgir diálogos sobre o feminismo, sobre a luta de classes, sobre o valor do negro. Por quê? Porque agora vai valorizar o ser humano, vai valorizar as pessoas, não vai valorizar a guerra, não vai valorizar o Estado em si. O foco vai ser descentralizado. O foco que até então era estritamente ao rei, ao supremo, agora vai ser dado ao povo. E aí é que vai surgir os movimentos sociais que nós conhecemos hoje, como o feminismo, o movimento LGBT, luta de classes, o movimento dos negros, etc, etc. Então, o que eu quero que os irmãos percebam, e é o que eu estou tentando mostrar aqui essa noite, é que se você tem uma opinião política acerca de determinado assunto, amém, eu tenho a minha opinião política também. O que é errado é nós querermos impor isso, ensinar isso, trazer a obrigatoriedade para que os outros sigam a mesma linha de raciocínio que nós. Então eu acho extremamente errado quando, por exemplo, algum irmão pega o grupo da igreja, o grupo das irmãs, Miriam, vai lá, pega o grupo das irmãs e manda um vídeo do Lula. Está errado. Está errado. Ou então ou manda um vídeo do Bolsonaro. Está errado. Está errado. Porque grupo da igreja, por exemplo, grupo da igreja é para trazer informações, é para você pedir oração, grupo da igreja é para você pedir direcionamento, não sei. Mas não trazer esses vídeos. Manda no individual da pessoa se você quer mostrar para alguém. Mas o que não é certo é você se apropriar
e eu não estou falando apenas de grupo da igreja, eu estou falando de púlpito, é você aproveitar essas oportunidades de falas que você tem para um coletivo e trazer o seu pensamento político sobre determinado assunto. E aí que é um problema enorme, porque política é algo para ser discutido, mas com neutralidade. Quando eu falo neutralidade, quando eu falo neutralidade, assim, irmãos, eu estou discutindo aqui política com os irmãos, mas eu estou sendo neutro. Agora, a partir do momento que você tem uma posição sobre uma determinada forma política de se trabalhar, de se pensar, você discute isso em particular com pessoas que queiram discutir com você. O que não é correto, o que não é sensato é você trazer isso para a igreja. Ao mesmo tempo, nós temos que tomar cuidado para nós não cairmos em um outro extremo e defendermos ideias, defendermos pensamentos como uma das quais que, por exemplo, a igreja não deve se envolver, a igreja não deve falar de política, a igreja não deve tocar no assunto relacionado à política. E quando nós olhamos para a vida de Cristo, quando nós olhamos para a vida do eterno Cristo, nós vemos totalmente o oposto. Porque Jesus, ele não participou da política de forma direta. Ele é o rei do universo, mas ele não é rei político. Satanás tentou tentá-lo por meio da política. Satanás tentou fazer com que Cristo acreditasse que ele era um rei político, mas ele não cedeu a isso. Porém, Cristo participava de política de forma indireta. Porque se nós lermos, por exemplo, Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 32, Jesus Cristo vai chamar Herodes de raposa. Jesus Cristo vai se opor ao governo de Roma. Em Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 32, ele fala: e respondeu-lhes: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 18, Jesus Cristo vai criticar o luxo que as pessoas estavam exarberando-se, se aproveitando em cima dos impostos que as pessoas estavam pagando. Jesus Cristo vai se opor à desigualdade, Jesus Cristo vai se opor ao roubo, Jesus Cristo vai se opor à corrupção. Jesus Cristo vai deixar isso visível nos evangelhos. No entanto, a fala mais conhecida de Cristo é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque o que é certo. Embora Jesus fosse aclamado para ser rei político, ele procurou se desvencilhar disso o tempo todo. Ele procurou se afastar disso o tempo todo. E eu acho impressionante, eu acho lindo essa expressão de Cristo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe por quê? O que é que Cristo está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer o seguinte, e aí é que está o erro de muitos irmãos. Ele está falando assim: olha, aprenda uma coisa, igreja. Existe o poder político, mas existe também o poder de Deus. E aí ele fala: dai a César o que é de César. Não é para você dar tudo a César, porque o poder político é limitado. O poder político vai até um certo alcance, mas existem prerrogativas, existem situações que isso é do governo de Deus. Existem situações que só quem alcança é o Senhor. E eu estou tratando disso porque nós estamos vivendo em um contexto, nós estamos vivendo em um tempo
onde as pessoas estão divinizando a política. Existem pessoas que amam mais o presidente tal, ou se opõem mais ao presidente tal, e se esquece que nós somos irmãos em Cristo. Eu fico assim, irmãos, extremamente chateado, eu fico assim, extremamente decepcionado, quando pessoas rompem seus laços de amizade por causa de uma discordância em relação ao pensamento político. Se nós lermos na primeira carta de Coríntios, no capítulo de número 3, esse texto é incrível, porque o apóstolo Paulo fala assim, ó. Olhem só o que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios, capítulo de número 3. Ele está dizendo aqui, eu não vou ler todo o texto da igreja, e aí eu não vou ler todo o texto da igreja, mas ele está falando sobre as divisões na igreja de Corinto. E por que estava acontecendo essas divisões? Porque uns estavam falando que era de Paulo, outros estavam falando que era de Apolo, outros estavam falando que era de Pedro. E aí o apóstolo Paulo vem e fala, olha, porque dizendo um, versículo 4, eu sou de Paulo, o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Na igreja de Corinto estava tendo divisões, estava tendo dissensões, por causa de questões espirituais, por causa de genealogias. Na igreja de Corinto estava tendo discussões, os irmãos estavam brigando, porque uns estavam falando que o certo é o arminianismo, e o outro estava falando que o certo é o calvinismo. Ideias teológicas diferentes. E o apóstolo Paulo está falando, olha, já está errado brigar por coisas espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Já está errado você brigar se é o homem que é salvo mediante a graça, ou Deus é que salva o homem. Já está errado vocês ficarem brigando por causa disso. Muito menos vocês ficarem brigando por causa de política. Está mais errado ainda vocês arrumarem inimizades, arrumarem confusões, arrumarem dissensões por causa de discordância política. Está mais errado ainda. Sabe quem procurou tentar Cristo por meio da política foi Satanás. Satanás é que mostrou o poder para Cristo. Olha, se você me adorar, você vai governar sobre todo esse mundo, sobre todas essas pessoas. E aí, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque assim, nós estamos nos esquecendo que a primazia, a essência da nossa vida é o Evangelho. O que norteia a nossa vida é a palavra de Deus. O mesmo texto de Romanos, capítulo de número 13, sabe aquele texto que fala para nós orarmos por todas as autoridades? Nós só lemos os primeiros versículos, nós não continuamos a leitura, porque o mesmo texto que fala para nós orarmos por todas as autoridades, é o mesmo texto que fala que existe apenas um único intermediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Paulo está dizendo, o poder político vai até um certo limite. É lindo, olha só que interessante, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, olha que incrível isso, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, Cristo fala assim, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Cristo está falando, olha, vocês devem alimentar os famintos, vocês devem dar água àqueles que têm sede. Porém, Cristo deixa bem claro,
no mundo vocês sempre terão pobres. Sabem por que Cristo fala isso? Cristo está dizendo o seguinte: olha, o que eu quero que vocês aprendam, o que eu quero que vocês compreendam, é que a política resolve os problemas parcialmente ou até um certo limite. Mas no mundo sempre teremos pobre. Por que no mundo nós sempre teremos pobre? Porque só quem pode trazer a resolução, só quem pode matar a nossa fome plenamente é Cristo. Não é a política. E o Evangelho, Cristo traz essa ideia, Cristo traz esse pensamento. E é por isso que eu louvo a Deus pelo sistema da democracia. A democracia é ainda o melhor regime. Por quê? É o melhor caminho para a votação. Porque por meio da democracia, mesmo que nós estejamos caídos, mesmo que nós estejamos afastados de Deus, podemos pensar e votar em determinada pessoa. E se nós errarmos, olha que lindo, e se nós errarmos na nossa escolha, se nós errarmos na nossa votação, nós temos uma nova oportunidade para tentar corrigir essa determinada ocasião e colocar uma outra pessoa lá. Então a democracia é algo benéfico para as nossas vidas. O que é errado é o cristão querer batizar uma ideologia política, seja ela de esquerda, seja ela de direita. E quando eu falo batizar uma ideologia política, é uma palavra de provocação mesmo. Por quê? O que é batizar? É você sacramentar o negócio, é você espiritualizar o negócio, é você falar assim: olha, que nem eu já ouvi, né? Eu sou de direita, porque quem é de direita faz as coisas direito. Me poupe, né, irmãos, por favor. Ou então, não, eu sou de esquerda, porque Jesus Cristo era comunista. Jesus Cristo foi o que pensou nos pobres. Então, por isso é que, pelo amor de Deus, primeiro porque isso é um anacronismo enorme. Não é errado você ter uma posição política. O que é errado é você batizar esse negócio e sacramentar isso e colocar isso juntamente com a Bíblia. É isso que nós vemos hoje em dia. É você espiritualizar a política e falar que a direita é santa, e falar que a esquerda é santa, que são pensamentos, que é da vontade de Deus, essas coisas aí, e coloca todo o negócio em cima de Deus. E isso é um erro enorme. Ao invés de nós nos preocuparmos em levantar bandeira dentro da igreja para determinado político, nós devemos nos preocupar em orar pelas pessoas. Nós devemos nos preocupar em dar um exemplo pessoal, em sermos cidadãos do bem, pessoas respeitosas. É lamentável, irmãos, mas a realidade nossa é o seguinte, né? Tem muitos caras aí que quer ficar defendendo político A, político B, mas você chega na casa do cara, tem um gato lá. Chega na casa do cara lá, o cara está roubando o Estado. O cara está, dando a rasteira no Estado. É lamentável. É o mesmo cara que sai com uma camisa de um determinado partido, quer defender, levantar bandeira, quer ficar falando para aqui dentro da igreja. Graças a Deus isso nunca aconteceu, e enquanto eu estiver aqui não vai acontecer. E se acontecer, irmãos, eu vou me posicionar e eu vou exortar. Mas o que me chateia é que as pessoas elas querem defender uma ideia política, trazer isso para a igreja, impor isso para os irmãos, e essa pessoa não tem um bom exemplo como cidadão. Essa pessoa fica pedindo carona no ônibus, dá uma carona aí vai lá para o
a porta de trás lá e ainda senta no banco. E as pessoas que pagam a condução não vai sentada, vai em pé. É essa a realidade. E nós estamos preocupados com os fatores externos e nós não olhamos para os fatores internos. E nós abraçamos ideologias e nós nem sabemos por que essas ideologias existem. É sério, tem gente que fala que é de direita, mas nem sabe de onde que veio esse termo direita. Não sabe nem o que é ser de direita. Não sabe. Tem gente que fala que é de esquerda, mas não sabe nem de onde que surgiu esse termo. Até porque nenhum dos dois lados são bons, tá, irmãos? Nenhum dos dois lados. A princípio aí, para conhecimento dos irmãos, o termo esquerda e direita apareceu na Revolução Francesa, em 1789. Apareceu no século XVIII. E aí, havia dois grupos que eram os girondinos, que eram um grupo mais de direita. E os girondinos, eles eram cruéis. O que era a direita da época? A direita da época era Maria Antonieta, juntamente com o rei Luís. Porque o que acontecia? O rei pegava os impostos do povo e ficava usufruindo de todas as riquezas, comia tudo do bem e do melhor, do bom e do melhor. Enquanto o povo não tinha nem sequer o que comer. Essa era a direita. A direita era cruel. A direita recebia os impostos das pessoas, comia tudo do bom e do melhor. E aí o povo que vivia às margens, o povo mais simples, não tinha o que comer, comia pão e água. Aí tem a revolução, o povo vai para a rua, tira o rei Luís do poder, tira a Maria Antonieta, e aí quem é que vai assumir? São os jacobinos. E os jacobinos é um grupo de esquerda. E vocês acham que os jacobinos são maravilhosos também? Depois, se os irmãos tiverem tempo, pesquisem nomes como Robespierre, procurem saber desses nomes aí, desses homens. A esquerda também foi cruel, porque quando os jacobinos assumem o poder, eles criam também uma ditadura. E ao invés, ele só mudou, entendam bem, antes era uma ditadura de direita, agora se tornou uma ditadura de esquerda. Então assim, irmãos, eu quero que os irmãos pensem e reflitam, e antes de tomar decisões, antes de falar, antes de se posicionar, antes de determinar algo, saiba o que cada posicionamento, o que cada pensamento diz. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós perceberemos que o seguinte: a visão de Cristo, a princípio, era que o mundo, a melhor forma política na visão de Cristo era teocêntrica. O que é a visão teocêntrica? É Deus governar o povo. Não é líder, não é pessoas. Era Deus governar o povo. Porém, não foi bom isso, porque o povo de Deus pediu um rei. E a partir do momento... os irmãos vão deixando seus comentários, tá? Daqui a pouco nós vamos abrir aí para os irmãos. Daqui a pouco eu vou ler os comentários. Eu espero que nós tenhamos sabedoria, falas respeitosas, sensatas, tá? A visão de Cristo era que a visão política de Cristo seria teocêntrica, que o reino de Deus dominasse, que Deus governasse o povo. Porém, o povo, por causa do pecado, se opõe a isso. O povo, por causa do pecado, vai contra os desígnios de Deus. Porém, se nós olharmos a vida de Cristo, perceberemos que Cristo sempre se opôs à violência. Cristo, ele sempre se opôs à vingança. No entanto, lá no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus
fala para Pedro guardar a espada dele, porque Pedro queria matar, porque Pedro, aliás, cortou a orelha do soldado romano. E Jesus vai contra a violência, Jesus vai contra a espada, Jesus vai contra a vingança, Jesus vai contra a rebeldia. Cristo Jesus trabalha sempre por meio da pacificidade. O que o Evangelho, o que a palavra de Deus nos traz a todo momento, o que a palavra de Deus procura mostrar é que as instituições, que os poderes políticos são provisórios, mas ao mesmo tempo eles são extremamente necessários para manter a ordem das coisas, para manter a ordem da sociedade. Por isso é que Cristo fala no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que nós devemos amar a Deus, que nós devemos amar, respeitar, orar pelos nossos governantes. Enquanto nós, como seres humanos, estivermos nesta terra, precisamos nos enquadrar e cumprir essas leis, porque essas leis é agradável a Deus. Nós só devemos desrespeitar uma lei do Estado a partir do momento que essas leis venham coincidir, a partir do momento em que essas leis venham ir contra a palavra de Deus. Por quê? Porque aí já vai entrar no que Atos dos Apóstolos fala: mais importa do que obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então nós devemos cumprir, nós devemos obedecer, nós devemos zelar pelas leis governamentais, mesmo que nós venhamos discordar delas. Mas nós temos que cumprir, nós temos que respeitá-las, e nós só devemos desobedecê-las a partir do momento em que essas leis estejam atingindo, essas leis estejam ferindo a moral teológica da Bíblia. Mas enquanto isso não acontecer, precisamos obedecer e respeitar todas as normas instituídas pelo governo. Eu quero ler os textos da palavra do Senhor aqui para os irmãos, tá? O primeiro deles se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 8, e o versículo de número 2. Olhem só, Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo de número 2. Olha só o que Salomão fala aos nossos corações. Fala assim, ó: eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Salomão está dizendo: olha, aprenda a observar e a respeitar o mandamento do rei. Se atente ao que o rei está falando. Em Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 20, a Bíblia diz assim, ó: nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da sua recama amaldiçoes ao rico, porque as aves do céu levantariam a sua voz, e os que têm asas dariam notícia ao assunto. Salomão está falando: não amaldiçoe o rei, ore por ele. Em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1 até o versículo de número 7, eu não vou ler todo o texto, mas só o versículo 1 diz assim, ó: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 17, Pedro vai falar: olha, tratem todos com honra, amem as irmãs, tenham temor a Deus, honrem o rei. Em Êxodo, capítulo de número 22, versículo de número 28, a Bíblia diz assim, ó: a Deus não amaldiçoarás, e ao príncipe dentre o teu povo não maldirás. Ou seja, não amaldiçoarás
amaldiçoes o príncipe do teu povo. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, a quem respeito, dá respeito. A quem honra, dá honra. Sabe, irmãos, entendam bem. Existem dois extremos aqui. Dois extremos. O primeiro extremo é dos irmãos, é dos cristãos se envolver demais com a política. E quando você se envolve demais com a política, você acaba esquecendo os seus valores da fé. Você acaba enxergando e entendendo que a oposição é inimigo seu. E aí você prega, você traz um discurso de tolerância, mas o seu discurso de tolerância é apenas para quem concorda com você. Para quem discorda, a tolerância não é benéfica. O primeiro extremo é esse, é você abraçar a política mais do que o evangelho. É você abraçar mais determinado partido político do que Cristo. Esse é o primeiro extremo. O segundo extremo é você se desvincular plenamente da política e achar que isso é um outro mundo, é achar que isso não tem que estar presente na igreja. É complicado isso. Por quê? Porque a igreja faz parte da sociedade. Então, assuntos políticos têm que ser debatidos na igreja, mas com neutralidade, debatidos publicamente, têm que ser debatidos e trazidos com um olhar neutro sobre o assunto. Agora, individualmente você tem a sua opinião, individualmente você tem a sua posição, e eu louvo a Deus por isso. O que é errado é você partir para um outro extremo e você achar que a sua opinião é a que está certa e é a que tem que se sobressair sobre as outras. E eu acho lindo a Bíblia, eu acho incrível a palavra de Deus, porque o Evangelho fala o seguinte: ao invés de você querer se tornar advogado de determinado político, seja um embaixador de Cristo. Eu acho incrível essa expressão, seja embaixador de Cristo. Porque o que é ser um embaixador de Cristo? Ser um embaixador de Cristo é um sujeito, contextualizando politicamente, o que é um embaixador? O embaixador, ele tem algumas tarefas. E quais são as tarefas do embaixador? A primeira delas é ser uma pessoa que constrói pontes. Ele é o camarada que vai representar o poder de determinada nação, de determinado político, e então ele vai procurar caminhos, ele vai procurar estratégias para conciliar dois países. Um exemplo, está tendo essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, qual é o papel dos embaixadores? É entrar em um diálogo, entrar em uma conversa para que essa guerra venha a ser acabada, para que essa guerra venha a ser cessada. O embaixador, ele tem essa obrigação de construir pontes, procurar a conciliação. Por isso é que Cristo fala: sejam embaixadores de Cristo. O que é ser embaixador de Cristo? Ser embaixador de Cristo é buscar a conciliação, é procurar criar pontes. Segunda tarefa de um embaixador é você representar a sua origem, é você representar o seu estado. Por isso é que ele tem uma estimada honra. Sendo assim, ele precisa respeitar os outros, ele precisa respeitar o pensamento dos outros. Consequentemente, ele tem que anunciar a vontade, o pensamento do seu país, do seu estado de origem. A tarefa de um embaixador é ele trazer a mensagem
do seu líder, trazer o embaixador, ele tem a função de trazer, de anunciar a mensagem do seu enviado. Ao mesmo tempo, o embaixador tem que aprender a respeitar, tem que aprender a ouvir a opinião do outro, e depois ele tem que procurar conciliar, ele tem que procurar criar uma ponte para que esses dois estados trabalhem em harmonia, trabalhem de forma pacífica, trabalhem de forma em paz. Por isso é que o apóstolo Paulo fala lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 20, isso, ó, o apóstolo Paulo fala isso, a segunda carta de Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 20, o apóstolo Paulo fala assim, ó, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, na parte de Deus, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, o embaixador, ele tem a responsabilidade de levar o seu estado, levar a sua embaixada, ele tirar o país A e colocar lá no país B, ele trazer o país B e colocar aqui no país A. É trazer uma reconciliação. É servir, é representar o seu povo em um país estrangeiro. Por isso é que a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós somos embaixadores deste reino. Nós fomos enviados a esse reino mundano para representar os interesses do nosso Rei Celestial, que é Cristo Jesus. Nós fomos enviados a esse reino celestial para trazer a vontade e os desígnios do eterno Deus. Por isso, irmãos, é que nós temos que tomar cuidado. Antes de nós querermos ser partidários, antes de nós querermos ser políticos, nós precisamos aprender a ser embaixadores, servos de Cristo. E aí eu vou já chegando ao final, até porque esse tema é polêmico, tem bastante comentários aí, Miriam. Eu vou até olhar aqui, eu vou dar a oportunidade para os irmãos falar, né? Mas assim, irmãos, eu já vou falar para os irmãos, tá? Esse negócio de pastor ser político, eu não concordo. Porque ou ele foi chamado para cuidar da igreja, ou ele foi chamado para cuidar do Estado, ou ele foi chamado para cuidar do bairro. Não tem condições. Eu sou, agora sim, se um irmão da igreja quiser ser político, aí é uma outra história. Desde que ele não venha fazer propaganda aqui dentro da igreja, pode ser. O problema é dele para lá. Pastor, você vai apoiar ele? Não, não vou apoiar ele. Você vai votar nele? Vou votar se eu ver que as ideias coincidem com o meu pensamento. Enfim, não é porque eu sou pastor dele que eu vou apoiar ele, de maneira nenhuma. Ele que faça a propaganda dele do portão da igreja para fora. Aí ele faz o que ele quiser, ele entrega folheto, traz carro, som, faz o que ele quiser. Agora dentro da igreja não, sem chance. Agora sim, na minha concepção, irmãos, é totalmente errado, é totalmente equivocado um pastor se tornar político. Não entra na minha cabeça esse negócio. Não entra na minha cabeça. Eu respeito, talvez aí seus irmãos discordar de mim. Os irmãos podem ficar à vontade, o pastor pode discordar, eu respeito, enfim. Mas na minha concepção não dá. Como é que você é político e você vai cuidar de ovelhas? Como é que você vai visitar o irmão que está lá no hospital internado, entubado, na UTI, sendo que você tem que cuidar de um monte de coisas relacionadas ao Estado, relacionadas à política? Não dá. Eu acho assim extremamente difícil. Ou você foi chamado para cuidar do rebanho de Cristo, ou você foi chamado para cuidar do Estado, ou você foi chamado para cuidar do bairro de um modo geral. Agora, conciliar essas duas coisas não dá. E quando você concilia, isso é um problema enorme, porque quando você concilia, quando você, sendo líder religioso,
quando você quer trazer, quando você quer envolver totalmente igreja com política, você atravessa essa linha e aí você traz, você começa a falar que Jesus Cristo era comunista, você começa a falar que Jesus Cristo era comunista. Por quê? Porque você quer defender o seu pensamento de esquerda. Ou então você começa a falar que você é de direita porque você é de direita porque quem é de direita faz as coisas direito. Está entendendo? É uma coisa nada a ver, não tem lógica nenhuma. Por isso, e aí você aí você cria bancada evangélica lá no estado, e aí eu acho que é um outro extremo também. Então, assim, na minha concepção, irmãos, não entra na minha cabeça um pastor ser político. Membros de igreja, irmãos em Cristo, se envolverem com política é uma outra história. Agora, pastor foi chamado por Deus para cuidar do rebanho, não para cuidar do Estado. Pastor foi chamado para cuidar da igreja, não para cuidar do Estado. E aí, irmãos, eu finalizo dizendo o seguinte: a política não pode se batizar com o Evangelho em hipótese alguma. A política não pode estar à frente do Evangelho. A política, o que eu quero que os irmãos percebam é assim: a sua ideologia política não pode ser santificada, não pode ser batizada. Por quê? Por causa de dois motivos. O primeiro deles é que todo governo político, seja ele de direita, seja ele de esquerda, ele é passageiro. E o governo de Deus é eterno. Em Apocalipse, capítulo de número 18, Apocalipse, capítulo de número 19, nós veremos que Deus fala que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Ele tem uma nova Jerusalém preparada para nós, e isso é eterno, isso é para todos sempre. Então, política não pode se misturar com igreja, e isso seja no nosso discurso, seja nas nossas atitudes, isso não pode. E quando eu falo se misturar, eu estou tentando me fazer o mais claro possível. Assim, você tem que falar de política, mas com neutralidade na questão coletiva, mas individualmente você pode se posicionar. Porém, o que você não pode é abraçar isso e deixar com que isso norteie a sua vida e não a palavra de Deus. Porque o governo, seja de direita ou de esquerda, ele é passageiro, e o governo de Deus é eterno. Primeira razão para você não atravessar essa linha entre política, para você não quebrar esse princípio batista nosso, que é a separação entre igreja e Estado, é isso: o governo atual, ele é passageiro, o governo de Deus é eterno. E a segunda razão, e na minha opinião é a mais importante de todas, é que toda vez que você for falar de política, todas as vezes que você for falar de pensamento político, você vai sempre partir do homem. Quando você vai falar de governo político, você sempre vai partir do ser humano. Só que quando você vai falar do governo de Deus, você vai partir da Trindade. Ou seja, a política não pode se batizar com o Evangelho, porque a política parte do homem, mas o Evangelho parte da Trindade. O Evangelho parte de Deus. E quando você mistura esse negócio, você atravessa outros campos. E é por isso que Cristo Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, capítulo número 25. Jesus falou o seguinte: olha, vocês podem alimentar os famintos. Aliás, vocês devem alimentar os famintos. Mas ele fala também que no mundo
sempre terá pobres. No mundo sempre terá pessoas passando fome. Por quê? Para revelar, para nos ensinar que a política resolve os problemas parcialmente. A política resolve os problemas até um certo limite. Mas a conclusão desses problemas, da fome, da desigualdade social, do racismo, etc, etc. A conclusão de todos esses problemas da nossa sociedade só serão resolvidos plenamente por meio de Cristo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque a política não é tudo. A política não resolve tudo. A política vai até um certo limite. Por isso que Cristo fala: dai a César o que é de César, ou seja, dá 50% a César e dá os outros 50% a Deus, porque a política vai até um certo limite e Deus toma conta do restante. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, tá bom? Esse foi o nosso Fala Pastor no dia de hoje, onde nós estivemos falando acerca da relação entre o cristão e a política. Eu queria ver se tem alguma pergunta, se tem algum apontamento. Tem aí, Miriam? Pelo que eu estou vendo aqui a irmã Renilda, a irmã Ivone dando boa noite. Estou vendo aqui o Tiago. Tem algum apontamento aí, Miriam? Você consegue identificar? É que a página da igreja fixou o tema e eu não estou conseguindo ver. Deixa eu só ver aqui. Bom, eu não estou conseguindo ver aqui alguns comentários. Se tiver algum comentário, algum irmão, tira um print, por favor. Pode me mandar no meu particular aqui. Eu estou vendo que tem 9 comentários. Deixa eu ver se vai dar a conta aqui certinho. 3, 6... Não, acho que está faltando alguns comentários aqui. Deixa eu ver se algum irmão trouxe alguma colaboração, alguma participação. Bom, eu acabei de receber aqui uma mensagem, né? Então nós não temos mais comentários, só os irmãos mesmo nos dando boa noite. E a nossa fala é de gratidão a Deus aí pela vida de todos os irmãos que estiveram nos assistindo. O irmão Odair, a irmã Jo, a irmã Vanusa, a irmã Ivone, a irmã Renilda, o Samuca, meu brother, sempre juntos aí. Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus. E assim, meus irmãos, eu sei que esse tema é muito espinhoso, mas os irmãos veem aí que eu venho bem unido, né? Eu venho bem assim preparado na questão de conteúdo, justamente para fazer os irmãos pensar, para fazer com que os irmãos reflitam. E às vezes, irmãos, o que acontece no nosso meio é que nós nos esquecemos, nós abdicamos, nós abrimos mão da política eterna de Deus. Nós nos esquecemos que o governo de Deus é eterno. Thomas Hobbes falou sobre a política, Rousseau falou, enfim, tem vários filósofos que tratou desse assunto. Voltaire, Diderot, enfim, vários. São opiniões, são pensamentos que contribuem? Sim, contribuem. Pode ajudar? Pode. Mas nós nunca podemos nos esquecer que a maior primazia, o maior norte para nós dirigirmos a nossa vida, para dirigirmos os nossos votos, dirigirmos o nosso posicionamento, tem que estar amparada na palavra de Deus. Porque luz para o meu caminho é a tua palavra. A Bíblia é que norteia as nossas vidas. E é isso que nós temos que ter nos nossos corações. E aí, irmãos, eu fecho dizendo isso, irmãos. Eu fecho enfatizando e repetindo isso. Não é errado você se posicionar politicamente. O que é errado é você querer impor essa ideia
querer vender a sua ideia para a igreja, e isso daí nós não aceitamos. Por isso é que eu sou contra de vocês ficarem, quando eu falo de vocês, eu falo nós, né? Ficar mandando esses negócios no grupo, defendendo bandeira A, defendendo bandeira B, defendendo partido A, partido B, está errado, está errado. Está errado. Você gostaria que as pessoas ficassem mandando no seu WhatsApp vídeos de pessoas que você não gosta? Então por que nós ficamos mandando, incomodando as pessoas com isso daí? Ninguém é obrigado a concordar com você. Ah, mas eu queria. Então chama a pessoa em particular, vê se ela está disposta a receber isso seu, mas não manda. Ninguém quer, ninguém é obrigado a isso. Então, irmãos, nós precisamos pensar isso daí com muita seriedade, e aí ao mesmo tempo nós não queremos romper com a política, achar que política é algo que está lá no outro mundo, que está lá em Plutão, que está lá em outro planeta, está lá em Mercúrio, em Júpiter, sabe, irmão Miriam? Está lá em outro planeta. Não, está aqui. A igreja faz parte da sociedade. Aqui tem irmãos que são cidadãos, a política está aqui. Mas ao mesmo tempo nós não podemos debater política e trazer para o seio da igreja e achar que política vai resolver todos os problemas. Porque por mais que nós venhamos tapar a fome de algum número expressivo de pessoas, não vai ser o suficiente, porque quem vai resolver os problemas sociais do mundo é o Evangelho. É o Evangelho. E aí quando nós abrimos mão e abraçamos mais o político do que a ideologia, do que o Evangelho em si, quando nós abraçamos mais um político do que o Evangelho, do que Cristo, nós idolatramos outras pessoas e achamos e criamos expectativas que determinado fulano vai resolver os nossos problemas, sendo que na verdade quem vai resolver os nossos problemas é o eterno Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deixa eu só ver se teve aqui outro apontamento, se teve mais alguma coisa. Não teve mais nada. Sendo assim, meus irmãos, eu quero desejar a todos uma ótima noite na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo pela manhã nós estaremos aqui falando sobre mais uma disciplina espiritual. Nós vamos para a 12ª disciplina e vamos falar sobre a leitura da palavra de Deus. E à noite, no domingo, nós vamos falar sobre uma obra da carne, a primeira obra da carne, uma série de mensagens chamada Obras da Carne X versus fruto do Espírito. E nós vamos falar a primeira obra da carne. Nós iniciamos no domingo passado, e nesse domingo agora nós vamos falar da primeira obra da carne, que é a impureza. Depois nós vamos falar sobre a prostituição e assim sucessivamente. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar novamente. Senhor Deus, queremos te agradecer, queremos te louvar, bendizer o teu santo e bendito nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor realiza obras em nossa vida extremamente importantes, incríveis, e por isso nos regozijamos no Senhor, por isso nos alegramos em Ti e rendemos adoração. Ó amado Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que assim, ó Pai, nós venhamos ter cautela no nosso posicionamento, para que assim, ó Deus, nós venhamos ter cautela nas nossas decisões, e que as mesmas sejam sensatas, sejam plausíveis, sejam de acordo, ó Deus, com o que nós achamos melhor para o nosso país. Nos oriente, nos ajude para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. Bom, olha só, a irmã Renilda trouxe uma fala aqui, ó, Deus abençoe, gostei muito, acredito que esse fala pastor desta noite foi esclarecedor para a igreja de Cristo. Obrigado, irmã Renilda, Deus abençoe. Obrigado, meus irmãos. A minha função aqui é
tentar esclarecer, mas ao mesmo tempo fazer vocês refletirem sobre determinados assuntos e assim tomarem decisões sensatas. É ajudar. Eu não posso, por exemplo, esse negócio de política, eu não posso decidir isso pelos irmãos, mas eu faço os irmãos pensar, eu faço os irmãos refletir, e aí com base nessas falas, com base nesses apontamentos, os irmãos vão tomando as suas decisões, e que em tudo seja para glorificar e honrar o nome de Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a Cib, Deus abençoe o Ed, a Miriam, que nos ajudaram aqui essa noite. Deus os abençoe, amém, amém, amém. Uma ótima noite em nome do Senhor Jesus. Amém?